Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando a aula de número 1, o plano da salvação. Que Deus esteja nos abençoando, dando discernimento para entender desta aula. Então, o plano da salvação. O que é pecado e por que precisamos de salvação? Vamos ao início de tudo. Quando o ser humano estava no jardim do Éden, ele estava e era sem pecado. Lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, assim Deus criou os seres humanos, e Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. O ser humano foi criado dotado do livre-arbítrio, ou seja, ele pode escolher entre o bem e o mal. Ele pode tomar decisões próprias, mas quando foi seduzido pelo pecado, tomou a decisão errada, decidindo desobedecer ao Deus que havia proposto. Assim pecou Adão e Eva. Assim pecamos você e eu. A palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Quem pecou? Todos nós pecamos. Definição: pecado é o mesmo que desobedecer a Deus. Deus tem um propósito para as nossas vidas, e quando não cumprimos esse propósito, estamos pecando. Quando estamos errando o alvo que Deus tem proposto para nós, então estamos pecando. A partir de Adão e Eva, toda a sua descendência nasceu contaminada com o pecado. Isto é, todos nasceram com vontade de pecar. Assim escreveu o rei Davi no Salmo 51, versículo 5. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que eu fui concebido. Perante Deus não há pecadão ou pecadinho. Ambos me separam de Deus. Apenas as consequências do pecado possuem medidas diferentes. Por isso, todos precisam da salvação, inclusive as pessoas boazinhas. O que o pecado faz? Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O pecado nos separa de Deus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado nos leva à morte, e Jesus nos leva à vida eterna. Em Romanos, capítulo 8, versículo 22, diz: pois sabemos que até agora o universo geme e sofre como uma mulher que está sem trabalho de parto. O pecado faz com que até a criação sofra e seja destruída pelo ser humano, desobediente a Deus. Em Romanos capítulo 7, versículos 19 a 20, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. O pecado nos leva a fazer coisas erradas e nos impossibilitam de fazer o que é correto e certo. Como podemos ser salvos? A Bíblia ensina que o ser humano não pode salvar-se a si mesmo. Isto é impossível. Seria o mesmo que alguém que está se afogando tentar sair da água se puxando pelos próprios cabelos. É necessário que alguém que está fora da água alcance a mão para poder puxar para fora o que está se afogando. Quem nos estende a mão é Jesus Cristo. Leia em Romanos capítulo 3, versículo 24, somos salvos por meio de Jesus. Leia em Romanos capítulo 3, versículo 28, somos justificados pela fé. Leia em Efésios, capítulo 2, versículo 5, somos salvos pela graça de Deus, isto é, pelo seu amor que Ele tem por nós. A Bíblia afirma que Jesus é o único caminho e que não há outra maneira de nós achegarmos a Deus,
conforme João capítulo 14, versículo 6. O círculo vicioso do pecado é o ser humano é um ser pecador. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Está separado de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O homem não pode salvar a si mesmo por meio de suas obras. Em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Se permanecermos neste círculo vicioso, não teremos acesso à eternidade com Deus. Como quebrar esse círculo? Deus tem a vida eterna e dá oportunidade para o ser humano. Em João capítulo 5, versículo 24. Deus estabeleceu uma ponte de salvação para o ser humano. Importa apenas aceitar o que Cristo fez, ouvir a sua palavra e crer. O que eu posso fazer agora que sei essas coisas? Lemos em João capítulo 1, versículo 12, porém alguns creram nele e o receberam, e esses ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Conforme esse texto, o que devo fazer? Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Lemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Conforme este texto, o que devo fazer? Abrir a porta do meu coração e permitir que ele entre. Na apostila de vocês há uma ilustração interessante. Uma ponte unindo duas montanhas. De um lado está a pessoa sem Deus, incapaz de mudar a sua vida e sempre dominada pelo pecado e pelo inimigo de Deus, Satanás. A cruz é a ponte e a única forma de sair de onde estamos e chegar do outro lado onde está Deus, nosso Criador, que nos ama. Reflita e responda. Olhando para a ponte da salvação, onde você se encontra? Segunda pergunta. Você gostaria de se entregar a Jesus, receber a Jesus em sua vida hoje como seu Senhor e Salvador e passar para o outro lado de Deus da salvação? Terceira pergunta. Em algum momento você orou e convidou a Jesus para fazer morada em seu coração? Quarta pergunta. Você quer tomar essa decisão agora? Se você tomou a decisão de aceitar a Jesus e convidá-lo para entrar em sua vida, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você agora é uma nova criatura. Agora é um filho, uma filha de Deus. Tudo o que estava errado ficou para trás. Daqui para frente temos oportunidade de viver diferente, pois temos o Senhor Jesus em nosso coração. Muito bem. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas. Primeira pergunta, complete as frases abaixo. O homem em seu estado original foi criado, espaço, que você vai preencher, sem outro espaço algum. O salário, consequência do pecado, você vai ter que preencher com uma palavra essa frase. Terceiro item. Pecado é o mesmo que, você vai preencher em seguida, a boa vontade de Deus. Segunda pergunta. Qual a única maneira de sermos salvos? A terceira pergunta completa as palavras cruzadas. Quarta pergunta. Memorize esse texto tão importante da Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Amém.